TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar e dessa vez, make a wish, né? Faça o seu desejo. Vamos falar de Kamen Rider Geats, que aqui hoje tem Battle Royale, tem Big Brother Brasil. Vou dizer até que tem a Fazenda e Casa dos Artistas, porque o Kamen Rider Geats promoveu o maior reality show da história do Tokusatsu, certo, Kuroda? É isso, pessoal, eu sou o Kuroda e, cara, mais que necessário, e na semana que está estreando a Fazenda 15, tá tudo conspirando. Mas vamos falar aí dessa série que entrou pro meu hall de favoritos, que a gente vai destrinchá-los melhor no dia de hoje. É isso aí. Top 5 Era Reiwa é com certeza, né? Com certeza, com certeza. A gente tem uma briga, eu e Adriano Nares, mas a gente já decidiu que ele tá no top 2 do Nares e meu top 1 da Era Reiwa. Mas vamos lá. Tá no meu top 2 também, e vamos falar muito sobre isso aqui, sobre esse Kamen Rider excelente. Já vou falar no começo já, que nós tivemos o prazer de assistir ele junto com uma grande audiência. Verdade. De um futuro bem distante, talvez. Kuroda, quem está conosco para falar de Kamen Rider Geats, para falar sobre o Desire Grand Prix? Quem está aqui hoje nessa... Quem foi selecionado? Os selecionados. Kamen Rider hoje. Os nossos selecionados aqui para esse reality show, para esse Battle Royale. É só a nata da casa, a prata da casa. Não é nem prata, é o ouro da casa que está aqui hoje. Ele, que sempre fala muito bem, fala muito bonito. Gosto de ter a presença dele aqui. Ele é o campeão invicto, como sempre, das pistas. Ele é Senna, seja bem-vindo. Opa, e aí, pessoal? Se eu participasse do Geats, o meu desejo, eu ia escrever no cartão lá que eu ia comer karaguê todo dia, igual naquele episódio do Shider. É isso aí. Cara, puta, fácil, comeria fácil. Ainda com curry. Eu não posso falar o meu desejo porque contém nudez impróprio. É verdade. Ele que, nesse momento, neste calor que está fazendo em São Paulo, e ó, a previsão essa semana é de mais de 40 graus, então com certeza todo dia vai ter um litrão sendo aberto por ele. Seja bem-vindo, Makino. Opa, pessoal, beleza? Itsumuri, cadê o meu cinto? Cadê? Tô aqui esperando. Diretamente do canal Super Hero e do melhor programa de Tokusatsu do YouTube, que acontece toda semana, chamado Tocou Agora. Ele que é jornalista e que nesse calor que está fazendo nessas últimas semanas, está tranquilo na terra gélida dele. Adriano Nares, seja bem-vindo. Opa, obrigado. Não, aqui tá quente também, pra você ter ideia. Hoje, 20 graus. Tá um inferno na terra, né? Passou de 20. Mas é muito bom estar aqui para falar do Kamen Rider Geats. Como o Kuroda já disse, coloco o Geats entre as minhas 5 séries favoritas da Era Reiwa. E pra mim, com certeza, tá no top 35 de todas as séries de Kamen Rider. Boa, gosto do Nares por isso, sucinto. Mas é claro que a gente tem aqui o ouro da casa, mas para um cast especial como esse, não poderia faltar um convidado. Diretamente do portal Reiwa Brasil, nosso convidado de hoje, ele que é novo no rolê, mas já tá engajado, que muita gente que tá há muito tempo no rolê. Com vocês, Kaique, seja bem-vindo, meu filho. Alô, Minasan, bem-vindos ao Nova Era Reiwa Brasil. Kaique AKZ aqui, tudo bem, gente? Tudo bom, seja bem-vindo, meu filho. Kamen Rider bufa para os íntimos, hein? Para os íntimos. O único cosplay, inclusive, de bufa do Brasil. Do Brasil.
falar de Kamen Rider Geats, que, claro, mais uma série da franquia Kamen Rider, né? Ele que foi exibido de setembro de 2022 até agosto de 2023, aos domingos, às 9 da manhã no Japão. E aqui no Brasil, é claro que nós vimos através... Não, nós viajamos pro Japão, né? A gente viajou pro Japão. O Senna que diz muito isso, a gente assistiu nos nossos corações. Ainda não saiu pela Sato, mas quando sair a gente lança esse podcast de novo, ou grava de novo, por que não é? É verdade. Aí, pegando um pouquinho da Era Areia, a Era Areia começou já interessante, começou lá com o Zero One, né? Trouxe depois livrinhos, trouxe carimbo, aqui traz pra gente... como é que dá pra portuguesar? Fivela. Olha. Fivela, né? Mas meia fivela, né, cara? Traz pra gente aí metade de cinto, né, cara? Meio cinto aí pra cada lado. Voltando às origens, né? No cinto mesmo. É verdade, né? É verdade. E só que com uma grande inovação aqui, né? Porque aqui, ao invés de nós começarmos vendo a batalha do bem contra o mal, ou alguma coisa esquisita, algum mistério, né? A gente é apresentado aqui no Geats já a um grande reality show. E reality show é algo que já tá... Não é algo da moda, né? É algo que vem acontecendo já há uns 20 anos no mundo, né, cara? O mundo hoje é recheado de reality show. Tem reality show pra tudo, até pra perder peso. Não só isso, Gil. A produção do Geats também, eles vieram muito na onda dos jogos Battle Royale, assim, tipo o próprio Fortnite, né? A própria frase do Geats, né, que ele fala, a partir de agora vai ser o highlight, né? Esse é um termo que os youtubers usam, né? Eles fazem cortes das jogatinas só com os melhores momentos e colocam highlight da partida de Fortnite do dia tal, né? Tem muito disso. Né? Eu achei que teria muito mais de Fortnite até de quando anunciaram o Geats e tal. Achei que teria muito mais. O começo tem mais, né? Os itens, né? Você achar o item na caixinha. Na época dos primeiros comentários sobre a série, o Takahashi, que é o escritor, o principal, né, o roteirista principal de Geats, ele falou que Kamen Rider é sempre sobre derrotar inimigos, enfrentar monstros, mas que ele achava que isso estava muito repetitivo e cada vez mais repetitivo, né? Por isso a ideia dele e dos outros produtores foi, ao invés de enfrentar monstros, os Riders se enfrentarem em uma batalha que parecesse realmente, como vocês citaram, um videogame. Quando anunciou o Geats nos primeiros episódios, eu lembro de ter reforçado muito o quanto eu achei inteligente a escolha desse tema, né? Claro, é um dos temas, né? É o Senna pode me ajudar melhor. O enredo, talvez, o que tá em volta da série, né? Que é o Battle Royale, que são os reality shows, que é algo que tá forte realmente, como o Senna falou, em Fortnite, em outros jogos, Free Fire, mas que é um tema sensacional, mas que a gente tem que puxar da base, a gente tem que puxar do passado o grande precursor do Battle Royale, que foi o livro, depois o mangá, depois anime do Battle Royale, inclusive dos filmes com Takeshi Kitano, que eu acho que todo mundo deveria ver esse filme, que ele foi o grande estopim do tema Battle Royale. Ele é maravilhoso. E tem um filme do Geats, inclusive, que é Kamen Rider Geats e Revival Movie Battle Royale. Sim, e a gente tem que lembrar de outra coisa também, que outra coisa fez muito sucesso um pouco antes do Geats, né? O Round 6, né? Que também exatamente, é um grande... É um grande Battle Royale, é verdade, Senna. Eu já fiquei empolgado também quando soube que era Battle Royale, porque o Kamen Rider Ryuki, né, que é parecido, é uma das minhas favoritas também, né? Então já fiquei empolgadaço, já. Mas na época não era Battle Royale, né? Eu chamava de Mortal Kombat. Nessa construção, né? Nessa amálgama de coisas que a Toei fez, não tem só a influência de reality show do Battle Royale e de Fortnite. Também tem uma influência de anime descarada, porque vamos falar a verdade, né, cara? É difícil hoje, depois de Naruto, qualquer coisa que você vê com a Raposa e que há uma citação ao monte de cauda, a gente sabe que é uma lenda japonesa, né? A raposa com uma porrada de cauda. Mas hoje dificilmente você vai ver esse tipo de referência e não vai ligar o Naruto, né, cara? Raro, né? Não tem como. Eu acho que como a gente já sabe, na verdade, eu acho que quem tá no Japão, sabe dessa lenda da raposa, da Kyuubi e tal, 9 caudas.
Mas com certeza isso deve ser um gancho usado para atrair outras pessoas fora Japão. Não sei se no Japão eles têm essa mesma referência que a gente, mas pra gente é muito claro não, mas a gente puxa muito o Naruto nessa história. Eu acho que provavelmente não, porque no Japão foi só mais uma obra, tá? Algo que é tão comum no dia a dia da criança japonesa, né? Por isso que eu fiquei nessa dúvida. Mas eu particularmente, tá? Eu acho que se o Naruto vende, você vai botar a raposa, você tem que botar alguma coisa que lembra, de certa forma, a raposa. Porque tem, inclusive, por exemplo, tem uns negócios em volta do pescoço da própria roupa do Gits. Do Gits, que lembra aí algumas coisas ali que naquela, acho que na Mark 3, porque ele só, não sei se na 3 ou qual que foi, que a impressão que eu tive me lembrou claramente o Naruto ali, já nos modos Kyuubi dele, entendeu? Isso. Na minha opinião, o Gil não tá tão errado também, porque além disso que ele falou, o Gits tem um especial só focado nos ninjas, né? Também, é verdade. Sim. Mas eu só me senti um pouco lesado, assim, eu vou falar pra vocês. Eu queria ver 4 caudas, 5 caudas, 6, 7, 8. Foi de 3 pra 9, eu me senti um pouco lesado. Fui enganado, hein, cara, fui enganado. Uma outra coisa também que eu anotei, cara, e lendo sobre a série, realmente reencarnação era um item presente, né? E, cara, eu acho que foi o Kamen Rider, assim, que eu assisti, e eu falei, nossa, eu nunca imaginei que ia ver, tipo, Allan Kardec na parada, sabe? Porque o Ace, que é o Kamen Rider Gits, ele vem reencarnando por eras e com a memória limpa, né? A reencarnação pro espírita, né? E pra na maioria das religiões que falam de reencarnação, mas o espiritismo principalmente, o kardecista, né? Que você reencarna, o espírito reencarna no mundo material, no mundo físico, né? E vem com a memória zerada, né, cara? Aqui não, esse não toma a injeçãozinha de perder memória. Vai voltando com a memória. E depois tem umas partes muito interessantes, que é dele se tornar Deus e uma divindade, uma né? divindade, e meio que também ressuscitar também, né? Porque isso acontece, né? Porque ele morre no final. Dando spoiler logo de começo, já faz parte. Eu acho que só vai ouvir aqui quem assistiu, provavelmente. Ele morre no final e ressuscita, cara, pra salvar o mundo, né? Então tem um conceito cristão assim forte, né, na história. E só puxando isso, eu acho que a gente só adiantando o assunto, mas pra ele era tão comum morrer que quando aconteceu pra ele, tá tudo bem, porque ele já sabe que ele vai voltar em algum momento de novo, porque não tem fim, né? Os desejos dele não acabam, que não acabou até agora, né? Nesse game não quer. E ele ganhou tantas edições e fez tantos pedidos, né? Que vai saber se em algum momento o roteiro deixou de contar pra gente algum outro que ele tenha feito, né? Então pra ele só foi mais uma vida. Claro que se a gente for puxar por um outro lado, ele vai ficar triste pelas amizades, mas quantas amizades ele também já não perdeu nas outras vidas? Então é isso, né? Pra ele é comum, pra ele é só mais uma vida e vamos partir pra próxima. Mas assim, quando ficava ele com a moedinha lá, é romana, né, Nares? É o César que tem na... parecia algo da época do Império Romano mesmo. Aí eu já falei, alguma coisa antiga mas eu nunca imaginei, Kuroda, que eu fosse ver num Kamen Rider um conceito espírita, assim, entendeu? Mas na verdade, a gente falou durante esse ano todo, por isso que eu falei que era um assunto que eu queria entrar depois, mas eu já adianto parte dele, que é como Kamen Rider Gits trouxe simbolismos, tá? Eu tô falando de símbolo. Símbolo eu não vou fazer a tradução toda, mas o símbolo é aquilo que você olha e te remete a algo, né? E Gits foi uma série lotada de simbolismos. Inclusive, num dos Game Masters, quando ele vai dar o golpe final dele, que ele sobe pro céu e abre igual uma cruz. Então, eu gostei muito de Gits pelos símbolos que ele me trouxe. Justamente por isso, eu acho que foi não só isso que você falou, de trazer esse tema espírita, né? Mas o como ele trouxe símbolos e frases e coisas pra você pensar. E Kuroda, a organização
e a audiência, né? Tudo isso que tá acontecendo ali, que tá manipulando o planeta e aquele universo, porque eles são de outra dimensão, eles são de um futuro e são de outra dimensão também. E aí você tem aqueles que, os patrocinadores, que você pode chamar de anjo da guarda, de mentor, e você tem a galera causando, que esse tipo, cara, um obsessor ali. Então, é uns conceitos assim muito interessantes, que é claro que uma série pra criança, a criança não vai perceber, né? Mas a gente que é adulto consegue fazer essas ligações tranquilamente. Depois lendo também, né, sobre essas partes dos produtores, na verdade, na parte do roteirista mesmo, do Yuya Takahashi principalmente, né, você ter esse conceito de reencarnação, esse conceito, né, religioso realmente envolvido ali, né. É uma discussão interessante, mas depois... Sim, a gente poderia ir mais além nessas questões religiosas, mas a gente sabe que não é o nosso foco. Mas para quem gosta, vamos dizer assim, para quem entende, para quem tiver interessado, tenta ver guides buscando essas coisas, que você vai ver uma série um pouco mais além do que uma série de super-herói para criança para vender brinquedo, entendeu? Até porque isso é algo, eu acho, recorrente que a gente vê em algumas produções japonesas, é algo que não é muito da realidade da cultura japonesa, porque se torna algo inédito daí para a audiência japonesa, né? A ideia da reencarnação existe no budismo, no zen budismo japonês, mas como o Gil falou, parece uma ideia muito mais ocidental, a que eles usaram em guides. Como em Cavaleiros usaram a Grécia Antiga, que não é algo tão palpável para o Japão, já que a herança cultural deles está no Império Chinês antigo e em Confúcio, né? Como depois também, sei lá, em Shurato usaram deuses indianos, e aí vai. Então, levar essas coisas ocidentais para uma série como essa do Gits traz uma novidade para a audiência japonesa, algo que eles não estão acostumados a ver. E o jogo, gente, tem muitas variações durante a série, porque troca Game Master e troca a Divindade do Desejo, a gente vai explicar daqui a pouco, né? Mas se você tinha dúvida, todo final de episódio eles explicavam as regras. Então, eu gostaria muito que alguém de boa alma fizesse um compilado disso pra gente poder divulgar aí, né? Já tem? Então eu vou colocar aqui nos apêndices. Ô Gil, uma coisa só que eu anotei pra falar pra vocês, os caras não trocavam só o Game Master. Não sei se vocês perceberam que no primeiro Game Master os caras trocaram até a máscara dele. Não sei se vocês perceberam isso. Ah, sim. Depois dos primeiros 2, 3 episódios, né? O primeiro Game Master, a Toei pegou só uma máscara lá do Cronen do filme do Hellboy, né? Que a máscara é preta. Deu um repente na máscara, né? Deixou branco e colocou na série. Aí depois, lógico, né? Eu acho que alguém percebeu, alguém reclamou, eles trocaram, né? E os primeiros episódios que estão upados lá no Toei Tokusatsu Fan Club, essas cenas que mostravam a primeira máscara só mostra o torso, assim, né, do Game Master, né? Não mostra mais a cara dele e tal. A maioria do elenco é novo, né? Fora alguns atores conhecidos ali do fã de Tokusatsu, né? O Hideyoshi Kan, que é o Kyoace, o nosso protagonista, até depois que a série acabou, ele colocou um vídeo no Twitter de quando ele recebeu a notícia de que ele ia interpretar um Kamen Rider. Então, ele sendo entrevistado e falaram, você conseguiu o papel. Ele não acredita e ele começa a chorar, porque imagine, para um japonês, ele é de uma geração, como outras, que viveram a infância assistindo Kamen Rider, Sentai e tudo. Sem agora ato, né? Você poder se tornar aquele herói que você queria ser quando criança, imagine a emoção que é mesmo, né? E sem ato, né, Nancy? Porque ele já é de uma geração que tem Kamen Rider todo ano sem parar, né? Sim. Muito bom. Verdade. Eu gostei muito de duas participações, principalmente também, né? Que uma é do Yamato Kinjo. Eu não lembro se ele era um bombeiro, o que ele era, mas ele era aquele cara que quando o Keiwa começa a se tocar que os Yamatos, eles eram participantes. Eram os participantes do reality. Ele é o Kyoryu Blue, lá de Kyoryuger. Lembram dele? Aquele que inclusive fizeram uma piadinha de 1º de abril aqui no Brasil falando que ia ser o novo Jaspion. Lembra desse cara? É esse ator. E é claro que tem o Time Fire, né, cara? Tem o Takizawa, o Naoto Takizawa lá de Time Ranger, né, cara? No Twitter ele interagiu até com os fãs em português, cara, comentando na série. O nome dele é Shinji Kazahara.
que ele faz o pai da Neon, que é a Da Neon, Kamen Rider sim. Nago. E eu só fiquei triste que ele não gritou o Henshin igual ele grita Timefire, né? Ele gritou um Henshin bem contido. A pose que ele faz é meio parecida. Né? Eu achei que ele ia gritar, Nares, um Henshin assim, igual ele gritava Timefire, cara. Sem dó. O Mitsutoshi Shundo, que interpretou o Kekere, que quando ele apareceu, na primeira aparição dele, eu olhei e esse cara meio familiar. E daí sim que eu fui pesquisar e lembrei dele da série do Amazons, que é uma produção muito boa, inclusive, que tá disponível aqui na Amazon do Brasil há anos, sem legenda em português, aliás. Mas eu acho que ele desempenhou um papel muito bom. Tem gente que não gosta do Kekere no final. Para mim, a parte final do Kekere é a melhor de todas, porque ele revela ser um fã legítimo de Rider da era Showa, né? É verdade. O ator do Kekera, ele faz o Ultra Galaxy Mega Monster Battle também. Um outro ator que eu queria citar que é o Ryuji Sato, que é o Zit, aquele Game Master nervosinho, que solta o cacetete no povo. Ele fez o Sasuke do Naruto em uma peça do Naruto, cara. Era isso que eu ia falar. Era na verdade, ele fez o Sasuke, é isso? É isso aí. E o Niran, aí são dois atores. O Ryo Kitamura, que faz o Niran, ele fez duas peças. Ele fez o Sai na peça do Naruto e fez o Todoroki na peça do Boku no Hero. E o Tsubasa Sakayama, que é o Punk Jack, ele fez o Yusuke Urameshi, também na peça do Yu Hakusho. É muito bom, muito bom. E, bom, gente, vou falar um pouquinho dos diretores, né? Porque tem o Shojiro Nakazawa, que acho que é o diretor principal, se não me engano. Tem o Teruaki Sugihara, mas tem alguns episódios dirigidos pelo Koichi Sakamidas. Né? O Koichi Sakamoto dirige alguns episódios, inclusive são os episódios, na minha opinião, os melhores da pancadaria, né, velho? Se a pancadaria é boa, tem Koichi Sakamoto, tipo assim, né? Faz sentido. E o ator do Daichi, ele foi o Another Yo também. Yo. Qual foi? Pra falar mal de Yo na minha frente agora? Cara, só você e o Jin gostam de Zio, velho. Cuidado com os fãs de Zio, eu e mais dois, hein? Você, o Jin, mais alguém, cara. É a mãe do Zio. Ele fez o Kamen Rider Zio e ele faz uma peça, se eu não me engano, além da participação do Zio, chamada Kamen Rider Zangetsu Stage. Não sei muitos detalhes sobre, mas é isso. Normalmente é mais entre um prólogo e um pós-série só do Zangetsu, dele retornando com a Ignite, mas é muito extenso e é muito ruim, pra ser sincero, gente. Se eu não me engano, inclusive, nesse mesmo stage tem o debut do ator do Tio Kaiser, que ele faz se eu não me engano é o Baron Negativo, alguma coisa assim. Mas se eu não me engano, é lá que tem o debut do ator do Tio Kaiser, que ele faz mesmo uma versão negativa, uma versão dark do Baron, de Gain. Aí, ó. E, gente, então, tem... Falei. Não, legal que é uma molecada que já tava realmente... muita gente já envolvido com atuação e com meio de anime, tokusatsu, né? Então isso é bem legal. E, gente, essa é a série que mais teve Kamen Rider ou não? Não. Na verdade, sim. Se você for repensar em que cada era do planeta teve Kamen Rider... Não, ela já passou. Ela passou Hibiki e passou Gaimon. É a série que mais tem Kamen Rider. Nem tava falando pelas eras, pelo volume mesmo de personagem apresentado, pô. Sim. Inclusive também é uma curiosidade totalmente besta, eu sei que isso não serve de nada, mas também é a série Kamen Rider com mais versões alternativas de abertura. Até hoje. Porque sempre que saía alguém, eles editavam, né? Tipo Big Brother, né? Verdade. Verdade. E mudou. Eu sei que é uma curiosidade, não acrescenta nada, mas é uma curiosidade, tá aí. Mas no final, eu e o Nares, a gente chegou até essa conversa, que no final, como tava já um clima mais tenso na série, até os rostos deles, todos meio de lado, mostrando só a parte do rosto, né? Então muda, até a abertura muda o ritmo da série. Sim, por exemplo, quando o Keiwa passa por alguns momentos mais sérios, ele tá sério na abertura. É um Inception, basicamente, muito interessante. Pelo que eu vi aqui na lista, só fazendo uma contagem rápida assim, sem os filmes na série, foram por volta de 20 Riders que tiveram alguma cena. No próximo, mas no último episódio, se você considerar aqueles Foot Rider, na verdade, né? É bem mais que Ryuki, por exemplo. Que Ryuki tem Rider pra caramba. Fora os civis, né? Os civis que não mostraram.
E a história é basicamente, né, gente, você é convidado para um reality show em que você vai enfrentar seres conhecidos como Diamato, né, o nome deles é Diamato, estão atacando o Japão. Aí tem a área do jogo, você tem que combater esses seres, seguir a missão. Você é nomeado Kamen Rider, né, no Desire Grand Prix, né, o Grand Prix, né, do desejo aí, o DGP. E o vencedor tem o direito de fazer um pedido e escolher o que ele quiser para construir o mundo da forma como ele quer, né? E desde da paz mundial até fama, poder, dinheiro, putaria, o que o cara quiser, o cara vai conseguir com esse desejo aí dele. É basicamente esse o plot inicial, é o que nos é apresentado ali. E esse jogo ele tem... Como é que é mesmo a função da Tsumori? Ela é navegadora, né? do jogo. Era a navegadora do jogo, aquela que ficava... Ela é o Pedro Bial japonês. A instrutora, né? E um Game Master, assim. Então o começo da série navega nesse ponto, mas você tem um cara que ganha tudo, que vem ganhando há muito tempo, incomodando a administração, que é o Ace Yukio, que é o Kamen Rider Gits, que é a raposa da brincadeira. Marilito. A gente começa o primeiro episódio com o Ace ganhando mais um jogo, né? O mundo sendo resetado para o novo desejo dele, ele que agora daí ele vira o Top Star of the Stars of the Stars of the Stars, e daí o novo jogo começa a partir do segundo capítulo, né? Do próximo jogo. Eu já fiquei um pouco receoso com o Ace, porque ele é daquele tipo personagem fodão, né? Que é tipo o Kabuto, que geralmente não tem graça, né? Tem um motivo pra isso. O Aya Takahashi disse que ele queria que fosse ao invés de fosse um personagem que crescesse aos poucos, um personagem que já tá na maturidade total, assim, né? Por causa das tretas de Covid, a guerra da Ucrânia e tal, né? Então ele quis fazer um personagem assim. Mas ó, vou falar pra você uma coisa, Makino. Eu não curto muito esse tipo de arquétipo, mas nesse caso do Gits, teve explicações muito coerentes pra ele ser assim. Sim, é isso que eu ia falar, né? É isso que eu ia Às falar, vezes tipo... o cara só é um babaca perfeito e ninguém explica o porquê que ele é assim, cara. Então, tipo, o Tendon, né, de Kabuto, ele é tão apelão que nem tem graça ele ver ele lutando. Como assim, o pessoal fala hoje, não lhe tanco. Mas depois sim, conforme fomos acompanhando, a gente entendeu tudo lá, teve o negócio com a mãe dele e tal, né? É um personagem interessante. E o fato da reencarnação, né? De ele manter a memória dele sempre ativa, né, cara? E o Ace, apesar de ter esse jeito que no começo algumas pessoas até não gostaram mesmo do protagonista, mas ao longo da série, ele é, claro, já é o top do top desde o primeiro capítulo, mas ele ainda tinha uma dificuldade no relacionamento com os outros, ele era muito fechado, né? Ele foi aos poucos estabelecendo relações com os outros personagens. Eu acho que principalmente, eu até cheguei a comentar com o Kuroda, para mim a marca principal de quando o Ace tá realmente ali aceitando a amizade de alguém é quando ele convida a pessoa para comer. Quando eles comem juntos, significa que o Ace estabeleceu um laço. Até a última pessoa que ele senta lá pra comer junto, que é quando ele come junto com o Bufa. Eles estabeleceram um laço. Pra jantar, né? Tem gente que me leva. E falando do Bufa, você tem a Nago, né? Temos o Taikon, que é o Keiwa, que é mais ou menos o que a linha para você acompanhar ali, né? A escada, a orelha para você durante um bom tempo acaba sendo o Keiwa, e o Bufa, né? O Michiaki, né? Michinaga. São muitos nomes, gente, desculpa. Roberto, Ricardo, tudo igual. O Michinaga, que é o Bufa. Que ele faz meio que o bad boy do negócio, mas é mais um contraponto ali pro Gits. Falando desses personagens, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de cada um deles antes de avançar na história. Mesmo que falando deles a gente vai avançar, tá? Porque cada um deles, do Gits e tal, tem uma relação com o seu patrocinador, porque a audiência tem os patrocinadores, que é quem fica lançando os presentes, os gifts, ali, os upgrades, E o Gits tem o dele, que é só um fã do Gits, porque o Gits é foda, né? Mas os outros 4, falar deles e a relação deles é importante, porque o Bufa tem a Beroba, aquela desgraçada, maldita. Filha da mãe, que é a que fode o rolê todo, né? Basicamente. Assim. Que o cara torce pela desgraça do... Ela patrocina o cara pro cara se ferrar, velho. Torce pela desgraça dele, né? Não, ela não é nem patrocinadora do Bufa, ela é patrocinadora dos Yamato. Ela vira patrocinadora do Bufa depois. Verdade.
Ela é típica Ou seja, bonitinha, ela já é mas desgraçada no começo. Até o fim. bonitinha, mais ordinária. É isso. Complicado e Toda vez que eu perfeito. for num banheiro público e ver assim, o Thanos tinha razão, eu vou riscar, vou pôr assim, o Bufa tinha razão. Tem que acabar com os Kamen Riders, cara, porque... E essa parada de acabar dos Kamen Riders me lembra muito, né, falando do Ryuki, o Kamen Rider Knight, né? Não sei, a relação dele com o principal me lembrou muito do Ryuki e o Knight. O Bufa queria acabar com os Kamen Riders porque toda hora mostrava um flashback do amigo dele morrendo e depois esquecem isso no rolê, né? É, ele aprende o poder da amizade. O amigo dele que morreu lá, que era Kamen Rider num outro jogo, cara, ele esqueceu, velho. Não, ele não foi esquecido. É que como ele superou a morte dele depois dele mesmo derrotar o Yamato, meio que não tem necessidade de voltar. Então foda-se, né? Era companheiro de trabalho, Gil. Você sabe que trabalho você não tem amigo de verdade, né? Aí com Exato. Ele Exatamente. mudou de emprego no meio da série, ninguém contou nada, né? Então virou a página, né? Dinheiro, Riders à parte. A Neon é um caso bem interessante, né? Porque a família Kurama, que é a família rica pra caceta, lá, os Wayne de Gotham, perderam a filha num sequestro e o cara, ele entrou como patrocinador do game pra poder realizar o desejo, que é ter uma outra filha, né? Pra substituir a dele, que é a Neon. Aí tem todo um traminha lá em relação a isso. Pesado essa trama. Foi Bastante. pesado. Um final bem bonito, né, cara? Muito bonito, muito bonito. Sim. Um final bem bonito. A gente pode falar depois também, mas bem bonito. Inclusive, o que mais roda essa série é nepotismo, viu? Pelo amor de Deus. E o Punk Jack, inclusive, é um personagem que tava lá só por tá, né? Bonitinho, era também. E o Tycoon também, que é importante porque ele é o Rider secundário. É que o papel de Rider secundário aqui eu acho que fica muito dividido, né? Entre o Tycoon e o Buff, eu acho, né? Sim. E a Naga um pouquinho também, mas o Tycoon aqui que é meio que o Rider. Ele é o Rider secundário, é o Rider Ninja da vez. Tem a irmã dele e é o bonzinho da história, é o cara que quer salvar o mundo, mas que acaba sendo, de certa forma, envenenado, né, cara? Também o patrocinador dele, que é o Kekeira, fez tudo pra ferrar o cara porque ele queria, né, Nares? Ele era o fã de Kamen Rider Show, né? Ele queria o Rider com lágrimas nos olhos, né, cara? Isso, tanto que o Kekeira fica extasiado quando o Tycoon finalmente chega nesse ponto. Ele diz, né, agora, né, você luta com lágrimas escorrendo por baixo desse capacete. Isso é ser um Kamen Rider de verdade. Não, mas ele tava errado em uma coisa. O Tycoon não tem cachecol. Não tem? Ele tem amarrado na perna. Ó, uma coisa foda, ele tem a irmã, que é a família dele, o cara perdeu a família pros Yamato, né, cara? Tem todo um contexto. A irmã vira Kamen Rider em algum momento, vira amiga da Neon, porque a Neon e o Ace eram meio que popstar, né? A Neon era youtuber e o Ace era o cara mais famoso Ele era ator, ele era modelo, né? O grande Ace. E em todas as vidas o nome dele era Ace, né? Escrito de outras formas, mas sim. Uhum. Como eu falei pra vocês, né, contando a história dos personagens, a gente vai acabar navegando muito na linha do tempo e contando coisas lá na frente e voltando. Mas quando o Daichi, que é o outro cara que foi Kamen Rider, vira Yamato, vira o Orochimaru, aí ó, o Naruto aí, ó. Virou o Orochimaru. Uhum. E ele cria lá os Yamato Parasita, e aí ele coloca na irmã do Dai, a Sarah, coloca lá nela, e aí o Michinaga mata ela, né? Coitado do cara, até fica com dó, porque eles estão lá pra destruir os Yamato, né, cara? Essa parte, cara, de dar a chave dele assim, de deixar ele maluco, mostra realmente a estágio humano da loucura, né, cara? Quando dá merda, você... A gente teve muito essa discussão é que ele foi muito... O Tycoon nessa história, ele foi muito volúvel, eu acho que é a palavra, porque muito rápido ele virou a casaca, muito rápido ele já voltou de novo a ser bonzinho, voltou à realidade. Acho que só, como a gente falou durante esse ano todo, Gitz às vezes tinha uns problemas que a gente chamou de preguicinha. Tipo, resolver uma coisa que podia ter dado um enredo melhor, resolveu-se muito rápido, né? Então, mas eu adorei, mas só às vezes existia um pouco isso. Tem uma cena que eu fiquei meio embasbacado, assim, que é tipo o Gitz falando, eu consigo fazer. Aí tem o Tycoon, duvido, e começam a lutar. Aí consegui fazer. Ele, pô, verdade, mano. Literalmente foi essa a resolução pra ele voltar ao normal. Isso que eu fiquei meio, tá bom, né? Tamo aí. Então é isso. Algumas resoluções de enredo, assim, de coisas que podia ter demorado mais pra ficar legal, rolou-se uma preguicinha. Foi isso que eu falei. Para aproveitar esse ponto do coro da preguicinha, só vou fazer um rápido comentário então sobre o personagem proibido, que é o Win, o Punk Jack, que teve uma razão de ser na primeira parte da série,
Mas, como eu falei uma vez num Toku Agora, a impressão que eu tenho é que o personagem agradou o público, fez sucesso no próprio especial e que alguém deve ter falado, põe de volta ele na série, vai fazer o quê? Ah, não sei, deixa ele sentado no sofá, porque ele ficou sentado no sofá até o último capítulo daí. Esse cara é cantor, tem banda mesmo, alguma coisa? Que no final mostra ele com pôster de uma banda? Tem, Nares? Porque às vezes foi só uma acho que ele era só... aí, cara. Sei Mas lá, ele né? era ator mesmo, né? Às vezes Não é que ele fez acontece do musical. personagem fazer sucesso com o público feminino. Não quero só a babaca que eu vou falar, e eles trazem de volta, né? Com o X-Aid rolou isso, com o Kill Ranger teve isso, né? Engraçado eles manterem o Punk Jack e eles esquecerem, por exemplo, o patrocinador da Nago, que é inclusive, o príncipe dela depois no final, né? Porque o Kekera tá lá como vilão, a Beroba tá lá como vilã, o do Gitz vai embora e já era, beleza, dá uma explicação. Mas, cara, quando acaba lá o mundo, os caras vão embora lá, dá um pé na bunda, o cara vai embora e já nem volta mais, velho. Esqueceram o ator, lembraram dele no final, no último episódio. Foi isso, tiraram ele junto com o Zin. Aí a gente... junto com o Zin. Com o Zin. Aí mas eu gostei... Quinta série, tem de mim, não deixou, vai passar. Eu gostei dele ter voltado pra participar desse final, né, com ela, com a Nago. Achei que foi legal. A própria Nago também tem um momento, deu uma esquecida nela no arco final, né? Mas também depois ela tem um puta de um episódio com o pai dela, né? Mas pra mim ela é a personagem mais bem desenvolvida da série, cara. Tem, o desenvolvimento dela é bem completinho também ali. Eu encontrei o detalhe que o Gil tinha perguntado aqui. O ator Tsubasa Sakiyama, que interpreta o Punk Jack, o Win, além de ator, ele também é músico na vida real, cantor e já lançou vários álbuns pela Avex. Pra mim, dentro dessa série, o melhor insert song de personagem é dele, cara. Não tem um melhor que o dele. É um melhor que eu não achei de graça, Kaique, no final, ele com o pôster de uma banda e com a guitarra na mão. Não achei de graça. É muito bom a música dele, sério. Muito boa. A insert song do personagem. Não, o spin-off dele é legal também, que mostra como funciona o design Grand Prix por trás e tal, né? Os bastidores. É interessante. Quantos spin-off teve assim, cena? 2 filmes, 2 spin-offs, se eu não me engano é o dele, e vai ter o do Buff agora. Acho que só o especial da Tribu. 7 especiais. Fiquei puto porque eu deixei muita coisa pra ver depois de terminar a série. E aí aparece um episódio lá, um Black Gitz e some. Eu falei, caceta, esqueceram mais um personagem no rolê aqui. Que é esse maluco, mano. Depois é o filme, beleza, tá explicado. É o filme que ainda vai ser exibido, né? Que aí aparece a... não saiu o filme ainda, então. Não, o filme saiu, tá no Japão. É verdade. Vamos ter que viajar de novo pra ir pro Japão, depois viajar pra ver a série inteira. E é o filme que vai ter finalmente uma evolução da roupa do Bufa. Do Bufa. Porque ele tem uma... peraí. Então estamos... Não, a gente não tá no mesmo filme. Não é o mesmo filme? Não. O filme do Gitz Black é um, o filme da evolução do Buff é outro. O Gitz Black, 28 de julho de 2023. Então já saiu. Já. O Battle Royale, dezembro de 22. Poison Power, eu acho, um nome feio. E tem uma curiosidade bem interessante aqui sobre a atriz que interpretou a Nago, a Yuna Hoshino, que a Nago ali é um gatinho e tudo mais. Acho que até aparece alguma cena com um gato no começo da série, né? Mas a atriz é alérgica a gatos. Eles tinham que gravar a cena com a atriz, depois ela saía do local e depois gravavam com o gato. Eles não podiam estar na mesma cena. Sacanagem. Ela tinha 2 seguranças. Os gringos, sim. Os gringos que viraram o Kamen Rider também, cara. Michael Jackson. Mas a sacanagem é que fizeram o Henshin fora de cena, né? E quando aparecem de novo, estão caindo destransformados no chão. Achei Um sacanagem. dos atores é dublê, inclusive. Dublê de série de Power Rangers e tal. Olha que da hora. E um deles já fez parte daquele The Tokusatsu Network, aquele famoso site estrangeiro que fala sobre Tokusatsu. É nada. Sim, inclusive, o pessoal do Ocidente engajou tanto que fizeram a forma Rider deles e oficializaram, pelo visto, se eu não me engano. Tenho fé de ter o TokuCast um dia presente e imortalizado em alguma série. Mesmo que seja só um bonezinho passando assim atrás de alguém. Vai ter lá ator no meio da Tori com o bonezinho do TokuCast. Tomara.
Bom, vamos voltar pro plot em si. Como a gente falou, o jogo muda várias vezes, tem várias coisas ocorrendo. Mas assim, voltando pro Ace especificamente, pra poder pegar cada história do personagem ajuda a gente a contar a série em si, né? Mas o Ace tem o lance da mãe e ele, pô, duvidam, né? Os responsáveis pela administração do Grand Prix, o Game Master, os Game Masters, né? O desenvolvedor lá, aquele almofadinha que só queria ficar comendo as coisas, parecia... Usava roupa até meio Dr. Who, até. E a secretária dele que matou ele a sangue frio ali, né? Ele era tão apelão que tiveram que matar no tiro mesmo, na forma humana. Vamos matar meu chefe, né, cara? Ela foi literalmente, vou matar e pegar a vaga da DM. Foi bem isso. Todos incomodados com o Ace, porque o Ace tava cavocando e criando maneiras de ir à administração. A cada pedido dele, ele galgava ali um passo a mais para poder ir para a administração e descobrir o porquê. Uma Mitsune, ela era a primeira navegadora, ela virou a divindade do desejo. Dizem a primeira, mas talvez tinha outras antes, a gente não sabe, né? Ah, com certeza. Dá a entender que ela se apaixonou por um participante e teve o Gitz, se não me engano. Foi isso, a história do Gitz, né? Sim. A primeira encarnação do Ace, a primeira encarnação do Ace, né, foi essa. E como o Ace não perdia a memória, ele queria se encontrar com a mãe. Os caras não acreditavam que ele era filho da Mitsune, estavam desconfiados dele. Muitas vezes fala que ele não deveria existir, né? Até o final fala isso, né? Uhum. E o Ace vai galgando ali, se enfiando. E claro que, como é uma série de Kamen Rider, até o Game Master vira Kamen Rider, o administrador vira... Só a secretária não virou Kamen Rider, né? Todo mundo vira Kamen Rider. É até engraçado que esse negócio de se querer se meter na administração, um dos desejos dele é que a administração vire a família dele, né? Aí ele vai morar com todo mundo e tal. Porque a Tsumori vira irmã, inclusive ele a chama de irmã até o fim da série. E ela odeia isso. O primeiro Game Master que é destruído, depois volta no final, lembram que ele era o pai, né? Achei uma sacada genial dele querer ser famoso pra ser notado pela mãe, né? Porque... Sim. Pô, ele explicou isso aí, né? Esse narcisismo. Tipo, não é que ele é narcisista, né? Ele só queria ver se a mãe dele não tava, né? Achei genial essa sacada. Assim como ele pede pra sempre participar de todos os jogos, né? Sempre de ser convocado. Sim, esse era o desejo. E é interessante que quando o Gil fala aqui do primeiro Game Master ali, o Girori, e quando ele volta no final, a gente daí entende melhor a participação dele no início, de que ele nunca foi um vilão, nunca, digamos assim, lutou contra o Ace, propriamente dito. Ele lutava pelo jogo, tanto que o retorno dele é porque ele achava que o jogo não estava mais sendo justo, seguindo as regras, estava sendo distorcido. Então, ele estava do lado do jogo, ele queria um bom jogo para os espectadores, né? E o nosso mundo é só realmente um tabuleiro pros caras, né, Ness? Um mundo descartável até, cara. Eles falam que era do futuro. Não, eles não eram só de um futuro, eles eram de um futuro de outro mundo, cara. Porque o nosso aqui, totalmente descartável. É porque à medida que a gente vê as conversas ali dos patrocinadores, a gente percebe que esse futuro deles não tem doença, não tem desgraça, não tem nada disso, mas também não tem nenhuma alegria, porque as pessoas não decidem o que elas querem fazer, porque isso já está decidido quando elas nascem. Elas não podem ter filhos, primeiro também, né? Não tem método que a gente conhece agora para terem filhos. Então a gente vai vendo que é um mundo muito estéril, muito sem graça, e é por isso que eles desenvolveram esse jogo, né? A alegria dos caras é ver a desgraça alheia, cara, sabe? Que a maioria deles era isso que eles queriam uma desgraça alheia. Uma diaba meio pesada aí, fazendo essas séries, na hora. Bom, a gente tem 3 Game Masters, se não me engano, né? E a secretária, o desenvolvedor... E aí no final tem aquele... No final não, metade da série depois do final tem aquele... Como é que chama o cara? Suero? O Suel, isso. Que é o grande, sei lá, dono da parada, né? Porque ele é o único que não tem rosto revelado. Ele não aparece no filme, se eu não me engano? Ele aparece no filme, que aparece que ele aparece o rosto dele no filme? Mas eu não sei se é a mesma pessoa. Vai que tal, que porque eu achei interessante esse conceito, porque você não sabe quem ele era. Aí no final, quando derrota lá ele, que ele vira o Gitz, não, que era o Gitz, até meu filho brincou, falou, que ele até falou assim, é o Gitz. Aí ele falou, falei que era o Gitz, mas pô, eu acho que não é esse conceito. Entendeu? Eu acho que o Gitz derrotou e não revelou quem ele era, e o Gitz apareceu ali só pra dar uma mensagem, né, velho? Tipo Matrix, sacou? Eu ia falar isso, eu ia falar exatamente isso, Matrix. Eu lembro das primeiras frases da série que ele fala que pra derrotar algo de verdade, como se fosse um castelo, você derrota por dentro.
Eu acho muito interessante esse conceito. Eu acho que foi isso que Pode aconteceu. crer, velho. Boa. É no primeiro episódio, inclusive. Boa, é verdade. E bom, aí voltando, gente, tem todo um plot pra ele salvar a mãe, que a mãe, né, ele é muito usada por muitos personagens, né, pela Beroba, pelo Bufa. Não vamos esquecer o Boninho lá, o Chico Bento do Mal lá, né, cara? O tiozão que Arquimedes. plantava lá. A gente Boninho. não Chico falamos de Bento do Mal, Arquimedes. Boninho foi fofo. Pô, adorava o Chico Bento do Mal. O Dark Chico Bento. Adorava, mas ele morreu na metade da série ali, praticamente, né? Tudo tava se encaminhando pra uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Esperada, né? Eu acho que teve uma guinada de plot ali em algum momento que pra mim não caiu, não mudou, continuou legal, mas mudou um bocado porque continuou tendo jogo, mas o jogo deixou de ser importante, né? O importante ali em algum momento era despertar a Natsumori pra ela ela era meio que uma clone, né, da Mitsune, pelo que eu entendi. Ela foi criada pra ser a substituta, né, a próxima divindade, né? Só que eles não esperavam que a Mitsune teria um filho e que esse filho em algum momento conseguiria se tornar também a divindade do desejo, né? Então, de toda forma, o Giz já sabia que era irmão dela. É verdade, né? Eles são irmãos, de certa forma, né? Quando ele pega a lágrima dela e criam a Dark Tsumori... A Tsumori RX? Mas esse plotzinho me lembra um pouco do Zero One, assim, igual fizeram lá com a Iso, sabe? De ter a asa e tal. Mas não atrapalhou tanto porque ela teve pouca participação, de certa forma, né? E eu também questionei uma vez se eles podiam pegar a lágrima dela para criar uma outra cópia, fizesse a menina chorar a série inteira, se ia ter um batalhão de Tsumuri, tava garantido uma deusa do desejo aí, tinha um estoque de deusas. E ela chora direto, né, cara? Ela chorava direto, Chora né? bastante. E ela desperta o poder, e quando ela desperta o poder, a gente fica na dúvida quem é que tá ajudando, né, o Ace, de certa forma, em algum momento, mas depois é a própria Tsumori, né? Rezando, torcendo por ele, porque todo mundo começa a perceber que o desejo do Ace é um mundo em que todos sejam felizes. E é por isso que todos começam a apoiar o Ace ali, né? A todos. Punk Jack, Nago, Bufa. O Bufa, que por muito tempo era o grande vilão, inimigo ali do Ace, né? E depois o Taikon e a Tsumori, né? A única coisa que o Bufa fez de bom foi me fazer ficar com vontade de comer o nigiri por mais de uma vez durante o... Almoçar. E com o tempo a gente também, depois da segunda metade da série, a gente vai entendendo que o Michinaga, na verdade, ele queria salvar as pessoas de serem Kamen Riders, né? Salvar os Riders, assim. Por isso que ele, na verdade, ele queria que ninguém fosse Rider pra não passar por aquilo que ele o traumatizou, né? Ô, meu parceiro, não entra nisso aí não, é furada, por favor, na moral. A pessoa, não, que isso. É tipo entrar... Na verdade, isso você pode levar em consideração como se fosse entrar pro mundo das drogas. Tá todo mundo se matando de desejo. Ele tá lá, sendo pro-erd, né? Ninguém pensa nisso. Falando esse negócio de mundo de desejos, é bem interessante o quanto... É que assim, a gente teve mundos do Gitz, né? Mundo do Bufa e mundo do Taikun, não foi? Isso, teve mais mundos de alguém? Não, só os dois mesmo conseguiu. O na do Taikun marra. foi muito interessante, porque o do Taikun era reviver as pessoas que morreram, era salvar o mundo, né? Era trazer as pessoas de volta. Cara, quando ele faz, vira um caos. O problema é que como alguns Riders que do passado, dos últimos jogos escolhidos, eram bandidos, criminosos, alguma coisa, ele trouxe essas pessoas de volta com poder pra ser Rider e daí deu no que deu, né? Você imagina o que rolou no Vingadores Ultimato, né, cara? Quanta pessoa revivendo, chegando em casa e vendo o marido com outra mulher. Eita, pega. Imagina outro cara no emprego dele. Pessoal? Foi, a treta. O cara morre daqui de trabalhar, mano. Complexo. Bom, o mundo Taikun foi complexo. Essa parte do Dark Taikun eu achei... Apesar da armadura dele ser muito boa, eu achei uma merda, assim. É maravilhoso. A armadura... Do Bufa também achei meio zoado também. Realmente, não tem como discordar disso. Aquele chifre dourado ali não dá. Não dá. Inclusive, essa nova dele eu não gostei, porque utilizaram o mesmo chifre, e o chifre tá roxo. Não gostei muito, não, sério. O mundo do Bufa também achei meio zoadinho também. A Toei tem fetiche por dourado. É por cabelos brancos também. Sim, porque repetiram a mesma ideia do Gaime, tipo, a pessoa vira uma divindade, ela vira albina agora? Mas eu falei isso aí no Twitter e me vieram me corrigir que isso é algo da cultura japonesa. Não sabia que toda divindade tinha que ter cabelo branco, mas tudo bem. Meu avô tem cabelo branco. É um deus pro japonês, cara. Duas coisas que me lembram muito o Gaimon. Uma foi o cabelo branco do, né? O Virou Deus tem cabelo branco, que foi acontecendo no Gaimon. E me lembrou o Panda, que é um filho da mãe, cara, um desgraçado. Sim. O Pandinha lá.
me lembrou muito um Kamen Rider lá do Gaimon, que eu esqueci o nome, que acho que era Michi também. Que era o da Uvinha, como é que chamava lá, Maquinho? Isso, o Yggdrasil, né? Isso, que era um desgraçado também. Esse ator, toda vez que ele fazia uma filha da putagem, me lembrava o Michi. Uma coisa que me lembrou Gaimon foi a luta decisiva, né, entre o Tycoon e o Git, né, no mundo dele lá. Nossa, eu enxerguei a última luta do Gaimon com o Barão ali. Só mudou o contexto, mas pra mim foi igualzinho aquilo ali. Mas assim, gente, eu vou falar pra vocês que tem tanta coisa pra falar da série que não vai dar, claro que não vai dar pra falar de tudo, mas mesmo embarrigada tal, pelo menos pra mim, né? Ela não perdeu o ritmo, assim, dela desde o começo, sabe? Eu só acho que em alguns momentos eu tava esperando uma coisa, veio outra, mas não atrapalhou mesmo. Assim, ela continuou bem acelerada, né? A gente falou que Kamen Rider Gids, ela não teve barrigada. Ela não teve episódio aleatório que não fosse importante pra história e pro enredo. Gids não teve isso. A gente comentou só da preguicinha que era resolver fácil algumas questões. Mas barrigada, por exemplo, coisas que a gente assistiu em Dom Brothers... Gids não teve. Gids ele foi certinho, assim. Ele conseguiu ser linear, do começo ao fim, assim, deixando a gente preso na série o tempo todo. Cara, Zero One, que é minha preferida dessa fase Reiwa, tem uma barrigadaça, cara. Tem algumas coisas ali no meio, né? Agora, quando a gente comenta aqui que geralmente a gente divide, por exemplo, em arcos, uma série, alguma coisa, a própria série se divide mesmo em arcos, porque antes do título do episódio, a gente tem o nome do arco e contagem em números romanos para ir acompanhando, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos aí. Tirando o primeiro capítulo, que é único, e que daí se conecta com o último, os dois fazem parte do mesmo arco, geralmente ali, ó, do 2 ao 9, 10 a 16, 17 a 24, 25 a 32, 33 a 38 e 39 a 48, que é o arco da criação que encaminha para o fim da história. Acho que isso ajudou a série a caminhar sem ter essa barrigada, a sempre ir acrescentando fatos novos e relevantes para a história. Outra coisa também que eu acho muito legal é essa misturada que eles deram com... Porra, a fivela zumbi, usar demais, tem um significado tal ali também, né? Porque o Michinaga não morre. A fivela ninja tem um contexto também interessante pra ser o Tycoon usando. A fivela da raposa, os poderes da raposa, do gato, tudo tem uma coisinha legal, assim. Achei isso uma jogada inteligente também. E todos eles poderem usar, né? Eles esquecem isso em algum momento, né? De todos poderem usar a fivela um do outro e tal, mas... Eu só não curti aquela fivela de máquina caça-níquel lá. Pô, todo mundo acerta. A única fivela que eu não gostei é aquela que só muda a cabeça, só e dá uma espada. Ah, esse eu gosto. Eu acho ela muito legal. Mas eu gosto só da forma normal. A Fever foi um jeito preguicinha de fazer os heróis usarem a parte de cima e de baixo da roupa. Eu achei legal sim, pô. É muito mal feito a Buckle, mas a ideia dela é muito boa. Que, pô, os caras sempre acertam, tipo, nenhum nunca, né? Nunca dá azar, assim, nunca dá erro. Sempre consegue o que quer. Só, não, até que dá, mano. Só que só com um personagem, com o Mitch. Só ele que não pega o que ele precisa. O Fever, teoricamente, é um jackpot, né? Do cassino. Quando você tira o Fever, você tira a sorte grande. Vou fazer um elogio também, porque tem muita fivela, tem muito Kamen Rider, tem. Não tem tanta forma, porque tem muita fivela. E o final não fica um show de forma nova e de venda de brinquedo, eu achei, sabe? Achei que foi sóbrio para os Riders atuais, né? Eles encaminharam para várias combinações diferentes, né, entre as formas existentes. E quando a gente começa a assistir a série, a gente já mais ou menos sabe o que cada um vai usar, porque é o que combina com as cores, né, do personagem inteiro. Mas eu também eu acho legal que depois da segunda metade eles usam sempre as mesmas coisas, porque a impressão que dá é com o que aquele Rider achou mais fácil de lutar. Então acho que também a gente entende a forma zumbi do Bufa, porque ele se identifica mais com aquilo, ele luta melhor daquela forma. Então acho que faz sentido que depois, a partir de um momento, eles usem sempre os mesmos IDs. Pelo menos não teve uma forma Trashless no final. E, gente, o final, né? Assim, o final é claro que é o que a gente esperava, né? O Gitz vira divindade lá
e salva o mundo, tem um momento super denso que ele morre, né? Mas foi o que a gente falou no começo, né? Aquela parte meio que bíblica ali, né, cara? Ele morreu pra ressuscitar e resolveu tudo ali, né? E a abertura que já deu spoiler, né? A abertura desde o começo dava o spoiler ainda, do final, hein, cara? Que incrível, né? Não, pera aí. A gente fica esperto desde 01. Mas várias vezes no Tocou Agora o Kuroda perguntou, ele falou, e aquela cena da abertura, e aí não aconteceu nada parecido com aquilo até agora, será que não vai ter? A gente precisou chegar ao penúltimo capítulo pra ter, né? Exatamente. E, gente, é final bonitinho, né? É final bonitinho, mas é um final que, mesmo esperado e bonitinho, claro, pô, é uma série infantil, né, gente? Tem que ter um final bom. Não é mais igual antigamente, vai criar um Blade, por exemplo, vai? Não é mais. Mas foi um final bem construído, chegou legal naquele momento. E ele não vira um deus com poder foda, aí ele ativa a velocidade da luz, dá um pau no vilão final e acaba, né? É um trabalho bem feito ali de construção e com apoio dos 3 Riders secundários, né? Que estão com ele o tempo todo pra poder destruir o vilão final, que era o vilão o tempo todo, né? Que é o Suel lá, e ponto. O que eu gostei do final é que era a minha expectativa, depois do penúltimo capítulo, que o Ace morreu, era que o Ace não ressuscitasse. E realmente, o Ace não ressuscitou, como teve um novo corpo ali, digamos assim, é o espírito dele que permaneceu agora como essa divindade e se reuniu aos outros 3 para conseguir essa vitória final. E é interessante que construíram até aquele templo em homenagem ao Ace e que ele falou que, ele comenta que mesmo que não lembrassem dele, o mais importante era que as pessoas tivessem o que elas têm agora, né? A possibilidade de construir o próprio desejo e de lutar por ele, né? Que o que ele queria não era que todo mundo fosse feliz, que todos os desejos fossem realizados. Era que as pessoas tivessem a possibilidade de construir o seu caminho e lutar pelos seus desejos, né? O livre-arbítrio espírita de novo. E, bom, eu só achei meio besta que o Zinho aparece. Oi, aí, Tsumori. Sobrou você, né, cara? Vou montar um jogo, você não quer ser navegadora, não? É tipo assim. Já garante emprego, né? Só pra um final que é aleatório, né, cara? Podia dar um final melhor pra ela, né? Engraçado que virou a igreja ali, né, mano? Esse com a gente, amém. Mas no final tem uma frase, não tem? Tipo, Senhor é meu... Esse é meu pastor, nada me faltará. Tem uma mensagenzinha no final lá. Esse está com você, ele está no meio de nós. É tipo assim. Exatamente, esse com nós. Que é tipo, eles estão no meio de nós. É um negócio... Eu fico meio embasbacado com essas coisas que o Yu Takahashi escreve, porque faz sentido, mas ao mesmo tempo é um negócio muito denso, e depois é um negócio tipo... Esse tá entre nós, eu não entendo o Yuya, mas ele faz essa coisa muito boa. O meu medo é que isso virou um moda de um jeito que tanto em Kamen Rider quanto em Super Sentai sempre tem um final lá que o Red ou o líder e o Kamen Rider tem que se ver que virar meio que uma divindade no final, né? Até essa luta que você falou aí dos Riders no final me lembrou muito o X-Aid, né? Eles enfrentando lá o Cronos, né? O Game Deus, né? X-Aid também tinha temática de jogo, né? Não como essa aqui, né? Mas tinha também. Kamen Rider Geeks voltará pro TokuCast, nós falaremos dos filmes, dos spin-offs, porque eu desconfio que o Kamen Rider Geeks seja o Kamen Rider Areio até o momento que a galera mais gostou. Vamos descobrir agora? Vamos fechar o TokuCast com cada um de nós falando em que posição se encontra o Geeks em seu top 3 Reiwa e top 3 geral. Será se ele vai aparecer em ambos? Difícil. Polêmica no pique. Eu vou soltar um fato. Hoje eu fui na Liberdade de Buffa e fui muito bem reconhecido. E isso me deu um susto. Porque muita gente reconheceu. Muito interessante, hein? Imagina quando vier oficial. Kuroda, quem começa? Vamos, Senna, por favor. Cara, da era Reiwa, eu acho que é o que eu mais curti. Eu colocaria ali Gits, Zero One e o Revice. E o Saber, a gente não existiu.
Rapaz. Desculpa. Cyber é difícil, hein? Deixa eu ver, no top 3 geral, eu não estaria no meu top 3 geral. Eu precisaria pensar com mais calma. Mas um top 10, assim, quem sabe? Mas no seu top 3, Reiwa foi o primeiro? Primeiro, com certeza. É ele, Zero One e o Revice. Adriano Nares, por favor. Olha só, no meu top 3 aí da Era Reiwa, por muito pouco eu ainda mantenho o Zero One como primeiro, coloco agora o Gitz como segundo, e o Revice aí tá em terceiro, né? Quem sabe daqui a pouco o Gotchard passe, mas o Revice tá em terceiro. Agora no top 3 geral, eu gostei da série do Gitz, mas ele ainda não foi suficiente para ele entrar no meu top 3 geral. Eu acho que eu vou seguir o que o Senna falou. Ele pode estar até no top 10 geral, mas no 3 ele não conseguiu, não. Isso eu concordo. Você, Kaique, por favor. Vamos lá. Eu continuo colocando ainda Zero One em primeiro. O Zero One é insuperável. O primeiro rider da Era Reiwa, não tem como. Depois, pra mim, vem Saber. E aí, em si, Gitz. Eu não consigo... eu consegui me acolher mais em Saber do que em Gitz. Então, pra mim, é mais algo, como eu posso dizer, emocional. Não como história. Até porque Gitz, Saber é bem bagunçado, mas não consegui relacionar tanto quanto eu consegui relacionar em Saber. E no geral? No geral, cara. No geral, ele estaria no top 5 ou no top 10, pra ser sincero. Não consigo colocar ele próximo ao nosso querido Inoue, que escreve bastante pra mim. Eu não consigo comparar ele com as obras que Inoue fez com Kamen Rider, junto com outras histórias aí. Então, pra mim, ele ficaria em quinto lugar. Olha só, e com essa resposta aí do Kaique, eu descobri que um dos legumes preferidos dele é o chuchu. Que interessante, hein, Kaique? Kamen Rider, picolé de chuchu, o mais odiado pelo Adriano Nares. E Makino, você? Gitz entra... É o primeiro da Era Reiwa. O meu da Era Reiwa é igual ao do Nares. É Gitz, Zero One, Revice e o Saber. Ixi, mas o Nares foi Zero One primeiro. Não, o Nares não, foi mal, o Senna. Mas no geral, não vai superar o meu Ryu que a Agito faz. Não vai superar. Mas tá no top 10. Entra. Mas os meus 3 xodó não passam. Beleza. Se o Kodo vai ficar por último, sou eu, né, Kodo? Não, eu vou. Eu gostei muito do Gitz. Foi um dos poucos que eu vi, na verdade. Então é meu principal da Era Reiwa. E entra no meu top 3 fácil. Assim, que pra mim não são muitos, então briga aí com Faz, o que eu gosto muito. Tem Decade também. Entra num top 3, top 5, vai, pronto. Porque tem... Mas eu gostei muito de Gitz. Eu gostei muito porque foi uma série que mexeu comigo em várias, nessas coisas de frases, de coisas ditas. Achei que foi mais do que uma série pra criança. E você? Gitz pra mim, eu comecei o cast com ele quase passando Zero One. Eu terminei com ele na frente. Eu acho que eu gostei mais de ver Gitz do que eu gostei de ver Zero One, apesar de ter um carinho muito grande com Zero One. Eu acho que Gitz vai ganhar o primeiro lugar aqui. E ele também tá no meu top 10 geral de Kamen Rider, hein? Ele é o primeiro, inclusive, talvez, ou o segundo Reiwa que aparece no top 10. Que é o primeiro que tem no meu top 10 de Kamen Rider, hein? Eu sou velho showa. Mas assim, eu fiz de propósito porque algo me dizia que eu ia chegar nisso. Nós estamos em 6. Ele é o melhor Reiwa pra 4. E ele está no top 10 de todos que participaram hoje do TogoCast. Olha, o Gil, inclusive, fez igual o Ace, ó. Ele manipulou a gente. Mas lógico, com certeza. Inclusive, eu fiz um desejo antes de começar. Eu pedi pra São Longuinho que o Gitz fosse uma das melhores séries da Reiwa. Como deu certo, dá 3 pulinhos agora, né? Que a minha divindade do desejo é o São Longuinho. Inclusive, é insuperável ainda o trio do Inoue, que Faz Agito e Kiva. Não dá, eu não consigo. É muito bom. Muito bom, na verdade. Mas com certeza tá ali coladinho, cara. Gitz ainda assim é uma série foi muito bom. Fazia tempo que eu não vi uma série sem barrigada. Com orgulho. Sem barrigada. Eu tava muito preocupado. Por quê? Quando esses dois canalhas aqui, o senhor Daniel Verna e o senhor Adriano Nares, falam sobre Gitz, eu não tiro do mute. Eu fico ouvindo essa desgraça quando a gente tá gravando Tocou Agora. Quando eu comecei a assistir Gitz, eu falei, não posso mais ouvir esses caras, velho. Eu tô ficando desesperado. Parei de ouvir. Então, ou não tava participando, ou quando eu participava, eu realmente não tava ouvindo. Não sei se você percebeu, Kuroda. Inclusive, demorava mais pra eu voltar quando você me chamar, porque eu não tava acompanhando.
E aí eles me fizeram participar do apanhado geral e eu fiquei desesperado pelo que eu fui ouvir. E eu tava preocupado porque eu vi muita gente falando que o final de Gitz caiu muita qualidade. Falei, ferrou, cara, tá tão boa a série, tá tão gostosa, que vai ser aquela série que acaba no final com vai vir um cinto, vai vir uma fivela Deus Ex Machina, sacou? Que Não, mas enquanto não se chama Kamen Rider Ghost, nenhuma série é ruim. Não, eu não posso falar. Eu sou defensor das séries odiadas. É algo me diz que você gosta de todas, hein, Kaique? E aí, esse é igual eu, cara, não tem, sempre viu pelo lado bom. É Monty Python, cara, sempre olha pelo lado brilhante da vida. E aí, assim, eu fico, cara, ferrou. Mas graças ao Ace Samarra, a série foi boa pra mim, pelo menos até o final, e eu gostei. Não foi como eu esperava, não foi como eu teria escrito, mas como não foi eu que escrevi. Mas eu gostei muito da série. Eu curti, então eu fiz isso aqui de propósito mesmo, você não sabia que ia chegar nesse resultado. Porque eu queria sentir isso de todo mundo. Eu falei, cara, não pode ser que ela ficou tão ruim no final. Ela foi bem bacana. O Gil virou putinha do Gitz a partir de hoje aí, por enquanto, beleza? Não, a série é muito boa e vale a pena mesmo, né? E como, só o finalzinho pra eu encerrar aqui, como eu vi ali que o Kaique gosta de Kamen Rider ruim, vou indicar pra ele um show que talvez ele não tenha assistido. Você vai adorar Kamen Rider Super One, Kaique. Não. Vou chamar vocês dois pra gravar sobre Super One, né, no que vem, vocês vão ver. Vou lançar o ataque aí pra receber hate. Não gosto de Wizards. Saiu na minha DM, por favor. Gente, pra fechar, Kaique, muito obrigado por ter participado conosco. Sua estreia aqui no TokuCast, eu acredito, certo? Fui mencionado, então pra mim, sim, minha estreia. Foi mencionado, é verdade. Deixa aí as suas redes aí pra galera acompanhar o Reiwa Brasil. Atualmente o Reiwa eu tô terminando ainda de fazer alguns ajustes, mas em algumas redes sociais, melhor, YouTube, Reiwa Brasil Tokusatsu, no Twitter, Instagram, qualquer lugar, @Kaique_AKZ, meu nome de ator, ou seja, vem assistir minha peça. E um grande beijo, que Ace estejam com vocês. Não é Twitter, é X agora. X. É isso aí. É o Kamen Rider. Ele evoluiu. Nares, pra galera poder assistir o Tocou Agora, porque nós falamos sobre Gitz. Quem curtiu muito assistir Gitz, quiser voltar lá e ver os nossos reviews semanais, seu e do Kuroda falando sobre episódio por episódio de Kamen Rider Gitz. E claro, acompanhar o Tocou Agora, que é o melhor programa do YouTube. É o melhor programa de menor audiência do YouTube sobre Tokusatsu. Inclusive tô lá, hein? Tô sempre lá. Inclusive também, isso aí. E olha só, eu fiz o cálculo aqui agora. Gitz teve 49 episódios, nós falamos toda semana praticamente dele, só teve 1 ou 2 semanas aí que a gente deixou de falar, mas depois falamos dobrado. Nós temos então mais de 500 horas, Kuroda e Gil, de comentários sobre o Gitz. Dá para quem assistir a série ir lá acompanhar também. E se quiser acompanhar a review do Rider atual, Ultra, Sentai e tudo que acontece aí no universo do Tokusatsu, é só procurar o canal do Super Hero no YouTube para assistir o Toku Agora, toda sexta-feira, 8 da noite, pelo horário de Brasília. Muito bom. E Kuroda, a Rio TokuCast, né, cara? Você acredita, Kuroda, que pode ter cara que tá ouvindo a gente pela primeira vez, não sabe que esse é o episódio, sei lá, 180 e alguma coisa do TokuCast? É difícil, né? Mas eu fico feliz de você estar por aqui, você que está chegando agora, sejam bem-vindos. E é isso, TokuCast sempre, toda semana, todo sábado. Além disso, é claro, Tocou Agora toda sexta-feira. Temos aí as nossas redes sociais bombando, nosso Twitter é o Tokusatsu, nosso canal no Kawaii aí com quase 170 mil seguidores, se eu não me engano, nosso canal do Kawaii estouradaço. E eu, na voz do Makino, o que acontece quando a pessoa... Porque assim, a gente tem nosso programa de padrinhos, tá? E você precisa ser nosso padrinho, você precisa ir e dar as 5 estrelinhas no nosso Spotify, você dar um curtir e comentar no nosso YouTube, porque fazendo isso, Makino, o que essas pessoas fazem? Opa, fazendo isso, o nosso Deus Ace restaura um prédio a cada 5 estrelas. A cada 5 estrelinhas, um prédio é reconstruído no mundo de Ukyo Ace. E Senna, a parte legal do Spotify atual é que dá pra conversar com a gente, né? Isso, exatamente. Dá pra deixar seu comentário, falar o que você achou do episódio, reclamar que a gente não gosta do Kamen Rider Ghost, desculpa, que a gente não gosta do Saber, desculpa de novo. Do pedir podcast, né? Agora vai tomar na orelha.
E só completando o que você falou, Gil, eu lembro, quando falam do Stan Lee, né, eles falam que ele colocava sempre aquele recordatório, né, o Homem-Aranha foi picado pela aranha, não sei o que lá. Porque ele falava que todo gibi pode ser o primeiro gibi de alguém. Então todo Tokcast pode ser o primeiro Tokcast de alguém também. Inclusive, eu tô na procura aqui de quem tirou foto com um grupo de guides no Anime Friends. Coloca aí nos comentários do nosso querido Spotify, deem 5 estrelas aí pro nosso querido Tokcast também. Que é sempre bom, né? Sempre bom lembrar. Só pegando rapidinho o gancho do Senna, todo Kamen Rider também pode ser o primeiro Kamen Rider de alguém. Lá no Toku Agora teve comentário de gente que assistiu o primeiro Tokusatsu da vida sendo o Kamen Rider Gits. E se tá ouvindo o Tokcast, sabe qual desviar, né, Nares? E ó, Kaique, parabéns pra você e pros meninos, cara. Vocês estarem num grupo de Gits foi, mágico pra mim lá. Porque nós investimos nesse ano, nós tínhamos muita coisa que passou no Brasil, obviamente. Não adianta, tem que colocar isso. Mas a gente tentou trazer muito a homenagem às origens das franquias que nós muito falamos. Por isso que o Monte Tsukuba tem o Ichigo, o Ultraman, o Godzilla, né? E o Akarenja. E a gente tentou trazer também um pouquinho das coisas mais novas. Tinha o capacete do Gits, que o Gustavo levou pra gente. Tinha mais algumas coisas novas. Ano que vem, eu e o Kuroda já estamos com alguns planejamentos para trazer mais de coisas atuais. E vocês, pra gente, foi maravilhoso ter vocês lá com esse grupo de Kamen Rider Gits. Vocês, os meninos também, lá da News Act, que estavam com a roupa civil. Foi demais, cara. Parabéns aí, ó. E, ó, a gente fez isso tudo em um mês, fez todas aquelas armaduras em um mês. A minha, por exemplo, eu fiz em 3 dias, só poder estar ali no meio. Então, assim, a gente veio se organizando pra tentar trazer o pessoal mais atual, porque a gente quase nunca vê cosplayer fazendo. O Vôlei foi atualizando a gente, dando dica, ajudando no processo, falando qual tinta usar, o que a gente pode rodar pra fazer. E foi muito interessante. Ia deixar aí também o jabá da galera, se possível. Só falar o arroba deles. Mas você leu meus pensamentos, porque eu ia falar isso agora, porque estamos eternizando o Tokocast, esse parabéns pra você. E além do seu jabá, fala pra galera seguir também os demais meninos do grupo aí. E se for do Vone, o Vone acabou não participando desse aqui com a gente, mas a gente sabe quanto que ele ajudou. E vou te falar uma coisa, viu? Eu vi os olhos dele assim, muito orgulhosos de ver vocês. Foi muito legal. O Vôlei foi um pai ali pra gente, pra ajudar. O cara a experiência dele é imensurável com o produto que a gente mexe, que é EVA. A gente fez tudo em EVA, tudo correndo e ele ajudando. E assim, embaixo, lá dentro, a gente precisando de cola, o Vôlei puxando cola. Vamos, vocês vão conseguir, vai fazer, vai dar certo. Então o Vôlei, já falando por ele, foi um cara incrível ali no meio. Então apoiem o trabalho dele. Tanto é que é o bordão dele, né? O pai tá on. O pai tá on, é verdade. Deixa a rede da galera aí, então. Vamos lá, começando pelo Gits, meu querido amigo Igrão Dias. Se eu não me engano, lá no nosso grupo de cosplayer de Tokusatsu tá lá também. Então, pra encontrar ele é bem mais fácil, é Igrão Dias. Tem o nosso querido Taikun, que é o Taiga_GDE, que maravilhoso também. Infelizmente, o Punk Jack eu não tenho o arroba dele, se eu não me engano, ele não tem Instagram. Acho que é Lucas_Souza DMZ, se eu não me engano. E tem o meu também, que é Kaique Kazé. Mas é isso, gente. Obrigado pela abertura e foi maravilhoso. E eu espero todo mundo está planejando fazer King Odia. Não prometo que vai sair, mas o projeto está aí. A gente já está terminando de se completar e fazer o planejamento. Mas é isso. E sempre tragam o mais novo para todo mundo, que a gente quer mais pessoas no ramo do Tokusatsu, porque Tokusatsu é vida e Tokusatsu traz alegria para muita gente. E quero trazer para vocês também. E é isso. Boa, quem acompanha o Tokocast sabe que a gente fala aqui de tudo mesmo, de todas as eras, porque a gente gosta de Tokusatsu e a gente... Sem frescura. Não tem frescura, a gente vai ver de tudo aqui. Cara, tudo tem um limite. Eu nunca mais quero ver, por exemplo, Nicadroid. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, um grande abraço e já sabem, né? Fique com o Edinho não, né? Fica com esse, né? Fica com esse. Valeu. Daida. Amém. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.